galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltamos para mais um programa. Hoje é dia de Rock Guri para falar então de um disco, né? O primeiro disco da banda Bideobaldi. Eu sou Everton Carvalho, historiador. Eu sou Guilherme Vunda, jornalista. E pasmem só vocês, o primeiro disco da Bideobaldi não se chama Bideobaldi. Se chama Se Sexo é o que Importa, Só o Rock é Sobre Amor, do ano de 2000. E ele estava, então, na lista de 50 dos curadores do livro Os 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho. Ele ocupava, né, naquela lista ranqueada a 27ª posição. Esse disco tem em sua formação André Surcamp no baixo, maracas, voz e palmas, Carlinhos Carneiro na voz, Kátia Aguiar no sintetizador, teclado e voz, Leandro Sá na guitarra, sintetizador, teclado e voz, Pedro Ran na bateria, Rafael Rossato na guitarra e Vivi Pressalles na voz. E ele foi gravado pela Antídoto, conhecida também como Acid. Então, galera, roda a vinheta que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse disco e a gente tem coisas bem especiais para hoje. Algumas curiosidades sobre a banda Bideobaldi e também sobre esse disco que vocês, inclusive, vão conhecer aqui logo mais, o verdadeiro fato que dá nome a essa banda, então não percam. Mas antes de entrar de fato nas curiosidades, a gente tem a honra de anunciar que a gente conseguiu então uma entrevista com o Carlinhos Carneiro, feito pelo nosso jornalista mais querido desses Pampas, que é o Guilherme Wunder. Eu não poderia estar, então ele ficou incumbido de conversar com o querido Carlinhos Carneiro. Ele contou vários casos que a gente vai deixar aqui, mas não nos responsabilizamos de fato pela veracidade de tudo que o Carlinhos Carneiro fala, como ele mesmo próprio diz. A gente sabe que tem várias distorções de algumas falas dele, e ele é um grande contador de causos, nem sempre esses causos são verdades. A gente já começa informando sobre essa questão da veracidade dos fatos, porque sempre que eles deram entrevistas e foram questionados sobre a origem do nome, uma nova história foi apresentada. Nunca era a mesma história para contar do porquê Bideobaldi. Nesse nosso papo, ele garante que a história que ele contou é a verdadeira. Será que é? Vamos escutar para ver. É que assim, o Rossato, ele era, né, das relações públicas e coisa e tal, e ele trabalhava numa empresa que vendia ingressos. Naquela época, a Fernanda Abreu estava muito famosa e a gente era fã dela por causa da Blitz, né? Ela era da primeira formação da Blitz, coisa e tal. E aí a gente conseguiu o contato dela através da empresa do Rossato, né? E aí a gente pediu para ela nos ajudar com o nome, né? E ela não quis. E aí a gente deu diversas opções para ela não quis e a gente botou, ficamos entre o Bidê e o Balde e daí botamos a dúvida no ar. Para Carlinhos, a produção do disco foi bastante simples, mas para ele e para a Kátia foi mais complicado. Isso porque eles estavam envolvidos em outros projetos fora da música e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje eu vejo como tendo sido bastante simples. Para mim foi difícil, especialmente para mim e para a Kátia, que era tecladista, foi diferente, não difícil, porque a gente estava também acabando a faculdade no mesmo semestre. Então a gente gravava de madrugada lá nos estúdios da City e de manhã a gente escrevia nossas monografias, nossos trabalhos de conclusão, e de tarde dormia e de noite ia para a aula, saía da aula, ia para o estúdio, né? Então a gente estava muito corrido, a gente estava bastante cansado. Me lembro que foi uma época que eu tomei muito café e inclusive a Kátia aparece aqui nessa minha xícara de café. Onde é que ela está aqui? Aqui, ó. Essa daqui é a Kátia. Ó. Porque essa daqui é a xícara
da turma da faculdade, justamente. E aí... O principal single desse disco é Melissa, que já havia sido lançado anteriormente e compõe agora o disco, né? O primeiro disco que ela está presente. A música até hoje é estourada nos streams e Carneiro relembra um pouco da história por trás da composição dessa música. Sábado, tinha aulas no sábado de manhã, na PUC. Estava num sábado lá de 98, logo depois que a banda tinha começado, assim, que a gente tinha começado a fazer os primeiros ensaios. A gente estava meio virado, a gente ia para a aula de sábado de manhã meio virado, saindo das festas, dormia pouco, ia direto, assim. E aí tava eu e o Rossato não estudava comigo, era o guitarrista da banda, o Rossato não estudava comigo, ele fazia relações públicas, mas também estava por lá. E a colega dele, Melissa Bermudes, que é a musa da canção, né? Ela era uma guria muito bonita, muito querida, muito legal. Nossa amiga lá da faculdade, minha amiga do Rossato, principalmente, que era colega dela. E a Melissa estava contando uma história que ela queria ir para a praia e tal, e que tinha perdido a carona. E eu falei brincando, basta, se quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. E ela deu risada, a gente deu tudo risada. E o Rossato me olhou e disse, pau, meu, isso é uma música, né? Aí a gente até pediu para uns amigos ali que estavam por ali, tinha o alemão Luciano Kunzler, lançou um disco recentemente, aí muito bom, participei desse disco, inclusive. Ele era de uma banda que a gente curtia muito, que era o Espírito da Coisa. E aí a gente pediu, o alemão, faz uma música aí, se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. E aí ele tentou, assim, ele pegou o violão, e não saiu, assim, não tinha nada a ver com o nosso som. E aí eu disse, não, no próximo ensaio, quando a gente chegar, a gente faz essa. E aí, em casa, eu tava uma hora no banheiro, cagando, e aí eu disse, vou anotar umas frases junto com, se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir, para completar essa música e já chegar lá e já ter mais coisa da letra, né? E aí me veio a primeira frase, né? Eu te fiz um rock, Melissa, toda a primeira estrofe quase, acho que toda a letra quase. Te fiz um rock, Melissa, pode crer que é sobre amor, mas eu não sou publicitário, porque ela tinha um namorado publicitário, é casada com publicitário até hoje. E a minha avó é de Bagé, mesmo, né? E daí foi. Daí eu acho que a segunda estrofe também te fiz um mambo, Melissa. Isso já é. Geralmente, quando eu anoto essas coisas, pequenas diferenças de uma letra, eu anoto as duas juntas. Assim. Vou fazer te fiz um rock, te fiz um mambo, Melissa. Aí estava passando na TV alguma coisa sobre cegos, tipo na Mauritânia, na sei lá onde, assim, sabe? E eu não era na Mauritânia, não sei onde era, mas era um lance de cegos, assim. E aí eu disse, sobre cegos na Polônia, cabia mais certinho, assim. Na Mauritânia agora eu pensei cabia, mas era uma palavra que não cabia, assim, né? Tipo, cegos em Moçambique, não cabia, eu botei na Polônia. E daí quando eu cheguei no ensaio, o Rossato já estava tocando. Ele já estava ali, o Rossato tinha muita facilidade, assim como eu tinha facilidade para fazer letra, o Rossato tinha muita facilidade e não tinha medo de fazer música com 2 acordes, 3 acordes, assim, na simplicidade lá, ré, mi, vai que é um... No nosso grande livro base aqui para alguns causos, que é o Gauleses Irredutíveis, a gente descobre que a primeira vez que a Bidê Ubaldi foi para São Paulo, a gravadora mandou buscar eles de van, banda lá no aeroporto. Eram 7 pessoas e um motorista. Chegou a Towner e não cabia todo mundo. Nessa hora o cara perguntou, mas não era a dupla, o Bidê ou Baldi? A própria gravadora não tinha noção de quantos eram a banda e eles tiveram que esperar mais de uma hora até vir um outro transporte para levar essa cambada toda, né? Por ser o primeiro trabalho da banda dentro de uma grande gravadora, houve atitudes do estúdio que surpreenderam o Carlinhos e se envolvendo nas gravações das músicas da banda. Tudo. E o Raul Albornoz era o diretor da gravadora e, eventualmente, ele fez algumas decisões
específicas com relação aos singles do disco, que ele foi lá e meteu o dedo sem nem falar para a banda. Ele pegou e tirou a bateria do Pedro Ram ou do Sandro Ribeiro. Um dos dois bateras, ele foi tirado do disco em 2 músicas, porque ele foi lá e chamou o Papel, o Alexandre Papel, baita baterista, baita profissional, que estava trabalhando como técnico de bateria no disco. Eles foram lá de madrugada num dia que a gente não estava e gravaram as baterias por cima das baterias que a gente já tinha gravado. E o disco daí tem, né, 2 baterias que são Melissa e por que não? Não, acho que Buddy Holly e Melissa, não sei. Foram regravadas pelo Papel por intervenção direta do Raul Albornoz. Existem várias coisas no disco que acabam desagradando a banda. O próprio Carlinhos conta que eles queriam mudar a ordem das músicas, mexendo em encarte, mas isso estava fora do alcance dos artistas que já haviam assinado um contrato com a gravadora. Como ficou no disco, a gente também não conseguiu meter a mão nisso. Se a gente conseguir um dia, eventualmente, relançar esse disco, a gente vai mexer nessa ordem, a gente vai mexer nas artes também, porque a arte é do Nick, eu acho que o pessoal, na hora de botar no CD, também mexeu nas cores, se eu não me engano, e a foto do Marcelo Nunes, que eram muito boas, eles escolheram a pior foto. A gente gostava, a gente preparou um material bem legal e entre nós tem essa sensação. E para mixagem também, eu reconheço que para execução eu tenho vergonha de quando eu ouço o disco, assim, né? Mas é a primeira vez que eu estava gravando, assim, né? Mas aquele registro vocal bem agudinho ali que eu faço, eu acho muito esquisito hoje em dia, assim, né? Esse disco ele tem 13 faixas, mas o Carlinhos conta que eram para ter sido mais músicas. Algumas delas acabaram ficando conhecidas, saindo em discos depois, mas ficaram de fora desse primeiro álbum. Confere aí quais são algumas dessas músicas. Teve 2 músicas que chegaram a ser gravadas e não entraram no disco. Ahá. E, bom, Matelacê foi gravada depois no EP. Mas tem alguma outra também que não estava. Acho que Soninho também era desse disco que não entrou. E entrou no Outubronado, que é o nosso segundo disco. Então, a gente Cores Bonitas é uma música que está no segundo disco e ela é do primeiro ensaio da banda. É uma das primeiras músicas que a gente inventou. Também no livro Gauleses Irredutíveis, a gente descobre a história de uma viagem da banda para São Paulo, onde uma fã ligou atrás do Rosseto. Segundo ele, foram umas 3 horas no telefone com a galera. Tanto é que chamaram para ir para o hotel no outro dia. Ela foi, tomou um banho de piscina e foi para o quarto. No dia seguinte, ela voltou para o hotel, mas a bidê não estava mais lá. Então, ela se contentou em conhecer os Rhodes. Ele brinca, né, que ela foi bem democrática nesse sentido. Não quero só as estrelas, eu quero a equipe toda. Outro momento que ficou marcado na história da banda foi a entrevista que eles deram ao Jô Soares durante a divulgação do disco. Isso porque eles contaram várias histórias que não podem ser confirmadas. Lá pelas tantas, a gente ficou conhecido na imprensa paulista como a banda que mentiu para o Jô Soares, porque a gente foi dar entrevista para o Jô Soares, né, em 2001, divulgando o disco, e a gente mentiu lá um monte de coisa para o Jô Soares, como a gente fazia sempre, em qualquer entrevista que a gente dava. E aí todo mundo deu risada depois que foi ao ar o negócio, né? E isso foi divertido, assim. Como vocês viram anteriormente, o Carlinhos Carneiro fala sobre as mudanças que a banda faria no disco, se fosse possível, né? Inclusive, ele não descarta um novo trabalho envolvendo o próprio disco de estreia, repaginando ele e talvez fazendo como eles de fato queriam esse disco. Mas existe a vontade, né? Hoje em dia tem os clubes de vinil aí que já sai com uma tiragem vendida, né? E para muitos já interessou, já houve a proposta, assim. Mas o disco é vinculado ainda, infelizmente,
a gravadora Acite, né, o selo Antídoto. Mas eles nunca mais nos repassaram nada a respeito de valores e nunca nos deram mais nenhum retorno a respeito dos 2 discos que a gente lançou com eles. E acho que isso, para ser resolvido, tá um pouco além da nossa mão, assim. Uhum. Há um tempo atrás, eu te diria, há uns meses atrás, eu te diria que isso só aconteceria depois que a BD se reencontrasse, né? Porque a gente está de férias, e aí eu não entro em assuntos, tipo, se vem alguém de um clube de vinil me oferecer, queremos relançar o disco da BD, eu nem procuro lá o grupo de WhatsApp da BD e falo para ele, nem procurava o grupo de WhatsApp da BD e falava para eles, porque a gente estava de férias e eu não queria mexer nessas coisas, porque esse lance de ter que ir negociar com a Antídoto e com a City seria trabalhoso, né? E a gente não está trabalhando, né? Estamos de férias. Então, mas recentemente aconteceram outras coisas que a gente andou se falando, a gente está se falando bastante, já estamos todo mundo com saudades, né? E talvez... Uma das músicas desse disco é o single E Por Que Não, que também fez parte do DVD da MTV de Bandas Gaúchas. A música ela passou por alguns embrólios judiciais e o compositor Carlinhos Carneiro topou falar com a gente sobre a polêmica por trás da música, né, que a música teve envolvida. Ele não é muito acostumado a falar sobre esse assunto, mas ele topou explicar para a gente um pouco mais sobre, desde o início da composição, os processos que ela passou, até a situação que ela está hoje, né? E a gente fica muito honrado pela confiança que o Carlinhos confiou na gente de contar, de explicar como é que tá. Então, confere aí tudo a história por trás da canção E Por Que Não. E 2, porque o primeiro disco tem E Por Que Não, e hoje eu não gosto mais de Por Que Não, né, cara? Ela é uma dor para mim, né? Eu ver que, pô, se a gente for relançar um dia esse disco, a gente tem que relançar sem E Por Que Não. A City botou o disco no Spotify, botou com E Por Que Não, e a gente está pedindo, mandando e-mail para eles, por favor, tirem essa merda de música do ar, porque eles não estão respeitando o acordo que eles mesmos fizeram com a justiça. Isso pode desencadear um problema para nós também. A gente, inclusive, estou dizendo isso aqui, que fique registrado, porque a gente já é consciente está pedindo para tirar. Já salvamos os e-mails que a gente está mandando para eles pedindo para tirar. E em função disso, a gente voltou a se falar também, né? Era sobre isso que eu estava falando. E então, E Por Que Não, apesar dela ter sido uma música que fez grande sucesso, que muita gente gostou, ela é uma pedra no meu sapato, assim, sabe? Eu tenho vergonha de ter feito ela, não gosto do que ela representa. Acho que é uma música poderosa, assim, era muito legal de tocar ao vivo, mas só de pensar que esse é o disco que tem essa música já me dá um... A gente nunca pensou como as pessoas interpretaram a música. E quando a gente fez ela, a gente sabia que ela podia ser interpretada de várias formas. Quando a gente fez, e é bom lembrar que eu tinha 19 anos, era um piada merda, eu imaginava assim, ainda acredito, né, cara, que quando se faz um texto, quando, sei lá, o cara que inventou o Dexter, ao descrever um assassino, né, ele não está defendendo um assassino, mas ele está mostrando que esse assassino existe, que é um personagem dele, coisa e tal. Eu acreditava na música, que a música poderia ser interpretada desse jeito, do jeito que interpretaram, mas eu achava que eu não estava cometendo crime porque eu estava escrevendo um texto, né? Assim como quando se cria uma coisa. E aí eu dizia uma frase que hoje, inclusive, é dita por pessoas que eu não gosto, né? Por um bando de reaço escroto por aí, que é a maldade está na cabeça de quem vê, né? E aí, quando houve o processo, em 2005,
quando grupos de defesa do direito das mulheres pediram ao Ministério Público para que houvesse um processo com relação à nossa música e outras áreas, eu tive encontros com o promotor, tive meu advogado, a banda tinha seu advogado, houve o debate diversas vezes sobre isso. Foi um debate traumático, meu pai estava morrendo no hospital paralelamente ao negócio do processo, e foi tudo bastante traumático para mim, mas eu tive um aprendizado que não tem preço, né? E que foi dolorido, que foi o de... Alguém chegou para mim, eu não me lembro agora quem, talvez tenha sido o promotor, e ele tenha dito assim, sim, a maldade está na cabeça de quem pensa, mas tem gente que pensa que não escolheu ter a maldade na cabeça, que são as pessoas que sofreram a violência. E aí, aquilo acendeu uma luzinha na minha cabeça. E aí eu comecei já a parar de querer brigar pela música. Na época a ideia era brigar por ela, ir até o Supremo, brigando pelos direitos de liberdade de expressão, né? Mas na época, quando me falaram aquilo ali, e eu tendo a consciência que eu tenho, até por ser jornalista formado, que esse é um país em que a interpretação de texto é fraquíssima, que os nossos textos em si são ruins também. Nós não somos Shakespeare. Nós não somos nem sequer páreo para o roteirista do Dexter, né? Então, eu resolvi aceitar que a gente não mais tocar e tirar a música, e parei de gostar. Assim, comecei aos poucos a aceitar de parar de gostar da música. A banda ainda gostava dela, queria tocar instrumental, queria fazer alguma coisa, e veio bastante de mim o negócio. Não, acabou, galera, vamos tirar. E já disse em alguns lugares também, até porque eu não vou fazer falsa humildade, sei lá como é que é o nome disso, não vou mentir. Até porque eu achava charmoso uma música desaparecer do repertório de uma banda, principalmente uma música conhecida como ela foi, sabe? Eu achava, eu comparava, sei lá, ao Cop Killer do Body Count, que eu tenho aqui um cassete do Body Count com Cop Killer, e é uma raridade. E aí eu pensava, pô, vai ficar tipo aquilo. Mas hoje em dia até o Cop Killer eu acho desnecessário. E ao mesmo tempo, Cop Killer representa uma realidade da brutalidade policial com relação ao homem negro da Califórnia, que na época estava em eclosão em função do Rodney King e tudo mais. Então não tem comparação com a minha, com as coisas que a gente fez, com o texto que estava ali no E Por Que Não, né? Mas sempre gosto de ressaltar, não tem sexo na música, não fala de sexo na música, né? Todos os verbos que tem nela não são sexuais. Até a admiração das perninhas, que podem ser de qualquer idade, né? Não fala da idade também da pessoa ali. A admiração das perninhas, se admira perninha né? Existe, pode ser machista, com certeza é machista, né? Objetificador, sei lá, tem várias coisas que com o tempo a gente vai aprendendo. Mas quando a gente fez, a gente até foi cortando, arrumando umas coisas. O pessoal da gravadora nos obrigou a colocar aquele não que está no disco é gravado, Teu Sangue Não é Igual ao Meu. Eles nos pediram, e eu acho que isso foi uma cagada, porque ela deu bem o lance, o cara deu um lance mais sexual, porque Teu Sangue Não é Igual ao Meu, então posso. A gente achava que com Teu Sangue é Igual ao Meu dava, como a gente gravou depois no acústico, né, e no clipe, dava a intenção maluca, que era entortar a cabeça mesmo, mas que era errada de qualquer forma. Então, como eu disse, agora eu não gosto mais da música, não toco, não executo, não defendo ela, e saio de dentro dos lugares onde botam ela, porque às vezes o cara entra numa loja e os caras botam a música do cara, né? Acho que vão agradar. E eles vão lá e botam, porque não, eu saio da porta fora. Eu não fico perto de onde ela toque.
A gente nunca colocou ela em nenhuma plataforma digital. A gravadora fez isso e está errada. E é isso aí. Mas é parte da história, é parte do nosso amadurecer. Sexo é o que importa, só o rock é sobre amor. Tem 13 faixas que são Melissa, Buddy Holly, Tudo Bem, Por Que Não, Senhor Promotor, Eu Te Amo, Lucinda, Me Envergonha, Baseball, Gerson, Vamos para uma Excursão, Vinheta, Cassete. Back 15. E é sobre esse disco que agora a gente dá a nossa inenarrável, esfuziante e glorificada opinião. Se me chamar à mesa, tem que pagar um drink. Foi no banheiro e voltou tão falante. Eu sei você. Galera, o disco... Não sei. Desculpa, é o disco. A Abdelbalde é uma grande banda, lançou vários singles ao longo da sua carreira no rock gaúcho, tem uma puta de uma importância para nós, para o nosso som. Todo mundo sabe cantar várias músicas deles, de cor e tal, mas de boa, esse disco poderia se chamar Melissa, porque tem músicas ali que estão no disco, me parece muito mais para completar o disco. Eu não sei. Ele não é um disco tão bom, ele, sabe, esses discos de um hit. Outubro ou Nada é um disco muito, muito, muito melhor. A gente lembra que na primeira lista, na lista original, a Abdelbalde tinha 3 discos da banda na lista, né? Depois que eles fizeram todo aquele mesh para tirar alguns discos, para contemplar mais banda, para o livro não ser queimado em praça pública, enfim, para uma série de coisas. O próprio Carlinhos fala assim que ele acha que nesse disco ele não tem uma maturidade vocal, que algumas coisas ali estão ruins, que ele não gosta muito do rumo que tomou dentro da produção. E eu concordo com ele, assim, eu acho que não é um disco bom da Abdelbalde. Estou falando de Abdelbalde, a gente pensa em música massa, em alegria, em energia, tudo aquilo que a gente conhece. E, não tá nesse disco, tá na música Melissa, tá? Eu acho que vale a pena vocês ouvirem o disco para conhecer um pouco mais desse início da Abdelbalde, mas também para a gente saber que, às vezes, as gravadoras detonam as bandas, né? Então, a minha opinião é essa. Eu amo a Abdelbalde, não colocaria esse disco como principal. Me parece que entramos aí na lógica novamente, por ser o primeiro disco da banda, de estar na lista, sabe? E isso eu acho que tem prejudicado demais, inclusive, não sei se a produção do disco, se os caras nem se importaram com isso, só deixaram da forma que estavam, não tentaram fazer um questionamento de verdade, assim, sobre, será que realmente é o maior disco da Abdelbalde? Na minha opinião, por isso que a opinião não é, tá? E eu acho que é um pouco disso que eu tenho para dizer. Pois é, cara, eu acho que esse disco, não sei se envelheceu mal o termo, mas a gente, como a gente falou, assim, a BD é conhecida por vários hits. Eu acho que o maior hit da banda é Melissa, e daí tá aí nesse disco, mas eu acho que tem discos com mais hits num disco só, assim, sabe? Outubro Nada, para mim, é o maior exemplo disso. Para mim, é também o maior disco da banda, assim, e é o que mais chama atenção. Eu tenho a impressão, cara, que esse disco, ele tá ali por Melissa e pela polêmica por trás da canção e Por Que Não, sabe? Eu acho que a galera acabou votando nesse sentido, porque ele acaba ficando marcado por ter essa música, e as pessoas lembram mais disso, assim, que é uma pena, porque musicalmente falando, Outubro Nada é melhor. E daí daqui a pouco a galera tem votado nesse disco por causa de uma polêmica, que os próprios músicos já não querem mais saber da música. Eu acho que acaba até prejudicando um pouco, sabe? Eu acho que não fica legal, assim. O próprio Carlinhos conta, a gente já viu nos 3 anteriores, que para ele esse disco tem problemas e para ele esse não é o maior disco da banda, e sim Outubro Nada, que é o que ele prefere. E eu acho que, cara, esse disco, eu não sei se a gente a gente ouviu ele há muito tempo atrás e ele acaba envelhecendo mal, ou é aquilo, a gente conhece BD pelos hits, a gente teve a impressão que os hits estavam nesse disco. E quando a gente vê que não tá esses hits ali, acaba sendo até
pouco broxante, assim, te olhar e não tá ali, saca? Então, acho que, cara, é algo importante, a gente não vai tirar o mérito disso, tanto é que duas músicas que são apresentadas acústico MTV são desse disco. Então, sim, ele tem uma importância, mas a questão daqui a pouco de ou das polêmicas ou de criar aquele critério de votar no primeiro acabaram fazendo com que o disco entrasse na lista de uma forma que talvez a BD nem merecesse estar com esse disco, merecesse estar com outro. Inclusive, acho que a BD preferiria também estar com outro. Por próprio Carlinhos, né? Outubro ou Nada seria o disco que está ali. Por mais que eles fossem super bem reconhecidos, tendo 3 discos no início, acaba ficando o disco que eles não gostam. Que é uma pena, assim. Mas, cara, é um disco importante. Eu acho que tem muito do que a BD, o estilo da BD de compor tá ali, mas talvez não tão amadurecido quanto nos discos futuros. Mas aquele estilo de composição, de ser brincar com ironia, com sarcasmo nas canções, já estava presente naquele primeiro disco, mas a banda acaba amadurecendo para melhor no futuro, né? Mas, cara, acho que vale a pena ouvir, assim, sabe? Eu acho que por mais que, talvez esperar, vai que eles lancem o disco da maneira que eles querem, talvez seja mais legal, mas acho tomara. Mas acho que enquanto isso não vem, acho que vale a pena ouvir o disco, porque ele tem uma importância pro rock. Só não sei se ele é o mais importante da banda, mas sim, ele é importante. Podia ser uma fita do Júlio Reni. Eu acho que a gente tem um consenso na música, na melhor música desse disco, né? Eu acho que não teria como não ser, né? Eu acho que é o hit que lança a banda pro mundo, né? E tá nesse disco, né? Tá nesse disco. Querendo ou não, tipo, é que só para o público entender, a gente escuta o disco inteiro, tá? Então, tipo, essa é uma das... Inclusive, para mim, a melhor música da Deu Balde de todos os tempos, tá? Melissa. Eu firmo com isso, tá? Mas tu para escutar o disco inteiro... Desgraçado aqui com essa cara. Tu para ouvir o disco inteiro, tu vê que, sabe, Melissa sobressai, né? É muito melhor que qualquer outra música que tá ali. Parece que as outras tu tem vontade de passar. Melissa, tu para cantar. E não tem uma outra música que tu também para. Eu gosto ali de Senhor Promotor, mas... meu... a gente sabe que a Abdelbalde pode mais e a Abdelbalde é mais. Então, para mim, a melhor banda da música desse disco é a Melissa, e eu quero um trechinho de Melissa, eu não sei tu. Não, eu até tinha notado do roteiro que eu gosto bastante de Gerson também, mas é o que tu falou, por mais que eu goste de Gerson, Melissa tá muitas prateleiras acima de Gerson, assim, sabe? Então acho que vale a pena até trocar já que nós vamos pedir junto, trocar um trechinho até um pouco maior de Melissa, né? Perfeito. Então roda aí para nós, Melissa. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Te fiz rock, Melissa. Pode crer que é sobre amor. Mas eu não sou publicitário e a minha avó é de Bagé. Eu te escrevi uma carta cheia de frases de impacto. E se precisar alguma coisa, é só pedir que eu faço. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. Estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje é dia de Rock Guri, hoje gravado por nós três, Guilherme Wunder, Everton Carvalho e Marighella, que está aqui, ó, dormindo já, né? Veio nos acompanhar hoje na gravação, está aqui bem faceiro. Lembrando que hoje é dia 3 de outubro, que é o dia que a gente está gravando. Nós dois já estamos vacinados, mas seguimos gravando à distância. Pelo menos até o final do ano ainda teremos programas via Zoom. A gente está estudando uma forma de a gente voltar a gravar junto, mas não vai ser nesse mês, possivelmente, tá? Talvez
no mês 11, no mês 12, a gente grave junto. Então, por isso, os programas da gente juntos, usando máscara e tudo mais, vão estar somente disponíveis, possivelmente, em 2022, se até lá der tudo certo e esse programa continuar, né, galera? Pois é, com a quantidade de briga que a gente está comprando com uma galera, o meu medo é esse. Será que a gente chega em 22? Pois é. Daqui a pouco para um carro verde musgo aí na frente da tua casa, desce o Dante, o Ramon e o Ledesma armado até os dentes e te metralho, não sei não. Cara, mas acho que é isso que tu falou, assim, a gente tá morrendo de vontade de voltar a gravar junto, mas para isso a gente precisa que todo mundo se imunize, que a gente chegue nos 70% de imunização. A gente está vendo, infelizmente, muita gente anti-vacina, a gente está vendo agora com a volta do público nos estádios, que a gente até não concorda que seja a hora de voltar, mas como tem gente que está ficando bravo nos clubes, por exemplo, que os clubes estão pedindo carteirinha de vacinação. E, cara, enquanto essa galera não se conscientizar, infelizmente a gente não vai chegar nos 70% e a gente não vai conseguir dar esse passo rumo ao novo normal. Então, se tu conhece alguém que não está se vacinando, tenta conversar, tenta conscientizar essa pessoa. É importante a vacinação, gente. A gente está vendo os números estão baixando. Então, a gente está louco para gravar junto. Então, vamos, por favor, se vacinar para a gente poder brigar junto. A gente abriga a distância pelo Zoom, a gente brigar junto, acho que fica mais legal. Eu, inclusive, acho que esse Brasileirão desse ano nem tá valendo. Mas então, galera, espero que tenham gostado demais do programa. A gente fica por aqui. E até o próximo. E escutem aí, se sexo é o que importa, só o rock é sobre amor. Heloísa!